Boa noite, muito boa noite para os nossos queridos e queridas alunos e alunas presenciais. O Arthur, hoje o Limberger, o Davi, a Letícia, não sei se a Maria Júlia tem apelido Maju, tá? Acho que é uma boa dobradinha, Maju, a Mirella, o Rodrigo e também a Samir. Então, todos sejam bem-vindos. Aqueles e aquelas que. Ah, isso aí. Então é a Maju. Que assistirem a essa aula não presencial, tá? Também sejam muito bem-vindos. Lembrando sempre, a aula é de vocês, querendo fazer perguntas, tendo dúvidas, inclusive como isso pode vir ser solicitado em provas, tá? Todas as questões aí também são muito bem-vindas. Pois bem, continuando o assunto que a gente já tinha iniciado há duas aulas, que é a botânica, vendo os aspectos característicos dos quatro grupos da botânica, né? Começando lá com as primeiras plantas terrestres, que é os musgos, que também trabalhamos em ecologia, lá porque são seres muito simples, né? São pioneiros em sucessões ecológicas, tá? Principalmente as sucessões primárias, né? Agora que vai dar esse mundaréu de incêndio aí que vocês devem estar acompanhando, ou, no mínimo, ouviram falar, também ocorrem sucessões ecológicas nessas áreas verdes, né? Mas aí começa com gramíneas. A gente chama sucessões secundárias, tá? E não primárias. Então, os musgos trabalham nessa primária. Depois vimos o grupo das samambaias, muito querida por muitas pessoas aí, né? Já dominou a superfície terrestre, foram os primeiros vegetais com tecidos, isso é muito pedido em provas, são as pteridófitas, tá? E dominaram o planeta numa época que, inclusive, hoje nós extraímos o carvão, período carbonífero, né? Carbonífero. Então, que a gente tira carvão, tá? Então, são fósseis, na verdade, desse período, tá? Então, por isso que é combustível fóssil, certo? E o primeiro grupo que enfrentou áreas mais longínquas, mais longe de tempo úmido, de solos úmidos, de umidade permanente, foi as gimnospermas, tá? Então era isso que nós vínhamos conversando, que as gimnospermas são os vegetais que, por evolução, geraram a tal da semente. E uma outra particularidade que a gente já vai ver, né, e que já conversamos, é o tubo polínico, aquele tubo mágico que deixa a fecundação à mercê apenas do processo de polinização. Não preciso mais de água, como nós tínhamos lá, tanto em briófitas quanto em pteridófitas, tá? Então, as gimnospermas, tá? Elas são também conhecidas como arquegoniadas, porque ainda o gametângio, lembrando, tá? Ó, gametângio, lembrando a expressão
Gameta, produz gameta, uma urna que produz gameta, tá? Então, é o que a gente chamava antes, o aparelho reprodutor. Hoje a gente chama de gametanjo. O gametanjo feminino é arquegoniado. Ou seja, quando eu pego aquela estrutura que está dentro do óvulo, aqui está o óvulo, tá? Lembrando que esse óvulo, ó, está em uma escama, que aqui está chamado megasporófilo, filo de folha, mas vamos chamar de escama, que compõe aquela estrutura, aquela bolinha, tá? Que tu vê dos pinheiros, tá? Aquelas, parece, tá? Uma bolotinha que é o tal de estróbilo, tá? Ou cone, que a gente chama a pinha. É a pinha, exatamente, vem de pinheiro. Tá? Então isso aqui é uma escama dali. Dentro dessa escama, nós temos o indivíduo feminino. Tá aqui, ó. O indivíduo feminino é o gametófito. Então vamos imaginar uma seguinte história, só para vocês verem o que que aconteceu com as plantas, por que que a gente trabalha com esporófito e gametófito. Imagine que nós animais, na nossa evolução, chegasse a um ponto da evolução que um sistema, né, um sistema inteiro nosso, criasse vida própria, se separasse do nosso corpo e esta entidade, esse ser, estivesse ligado a nós, nos produzisse. De que maneira? Bah, vamos viajar na loucura, né? O nosso sistema genital passasse por um período que ele tivesse vida própria, né? Então nós produziríamos uma célula, que eu vou chamar de esporo. Opa, mas é que nem as plantas, exato. Nós seríamos então uma entidade sem sistema reprodutivo, porque o sistema reprodutivo está fora do nosso corpo. A gente só produziria um esporo que geraria essa entidade, que seria o nosso sistema genital fora do nosso corpo. Quando houvesse fecundação, né, quando houvesse fecundação entre sistemas diferentes, masculino e feminino, geraria um embriãozinho que seria, né, o nosso embrião natural que nos daria origem. O que que ficaria faltando no nosso corpo? Os gametângios, ou seja, o sistema genital, né, porque isso foi produzido fora do corpo. É mais ou menos isso que aconteceu com as plantas. Nas plantas, por que duas vidas? Porque uma das vidas só produz gameta. Então, a árvore hoje, as vegetações que a gente vê hoje, tá? Fora os musgos, são o quê? São esporófitos. Não tem gametângios. Quem tem gametângio é uma entidade que ficou tão pequenininha, que agora está vivendo realmente protegida pelo esporófito. Aqui vocês estão vendo, numa escama de uma pinha, tem os indivíduos femininos, que a gente chama de gametófito feminino. Por quê? Só produz gameta feminino. Qual é o gameta feminino das plantas? Osfera. Osfera. Tá? Como é o nome do gameta masculino? O grão de pólen tem que ir até ali a escama, produzir o tubo polínico e os gametas masculinos são chamados núcleos espermáticos, como se fosse uma tela entrega. Então, aqui está os
gametas masculinos. E o indivíduo masculino é o próprio tubo, tá? É o próprio tubo do pólen, porque é ali que se produz gametas. Então a gente chama de gametófito. O indivíduo masculino é o grão de pólen, também chamado de microgametófito. Então veja, olha a redução. Só tem duas células, sendo que uma produz o tubo e a outra produz os gametas. De tão pequenininho que ficou esta entidade formadora de gameta. Até bem maior, óbvio, é o gametófito ou megagametófito, que é o feminino, tá? Então, só para vocês entenderem por que arquegoniados, porque ainda está presente este tipo de sistema produtor de gametas, que é os arquegônios, né? Os arquegônios. Aqui estaria dois arquegônios, tá? Gameta, de novo, é a oosfera. Do mundo masculino, núcleos espermáticos, tá? Elas são sifonógamas, porque produzem o tubo, ou seja, sifo. Sifo é tubo. Gamas, casamento, fecundação. Então, a fecundação depende do quê? Do tubo, tá? E aí vai a observação que vocês não podem perder. É total independência, independência da água para fecundação. Então, isto marcou, tá, vamos dizer, a independência na reprodução de água. Então, esses seres vivos podem estar longe de locais úmidos. E por isso que o sucesso, tá, das gimnospermas em termos de cobertura do planeta, tá? Hoje elas estão mais restritas às áreas mais frias. Não quer dizer que só em áreas frias, mas maior diversidade é em áreas mais frias, tá? Então, total independência da água para fecundação veio com quem? O tubo do pólen, tá? O tubo polínico. Tranquilo? Pois bem. O ciclo, sempre lembrando, tá? Fase dominante, a árvore é um esporófito. Esporófito não tem sexo. O que tem sexo é os gametófitos, tá? Gametófitos. Quais são os gametófitos? Vou botar em azul aqui, ó. Gametófitos. O micro é o grão de pólen. Aonde vai ser produzido? Com uma folha especial lá do esporófito. E o mega gametófito, que nós estávamos conversando agora sobre a questão do óvulo. É onde ele é formado e fica lá, né? Quem consegue passear é o micro, que é o grão de pólen, tá? Então, as duas vidas, esporófito, que produz esporos, e gametófitos, que produzem, então, os gametas. Micro é masculino, mega feminino, tá? E esse mega, curiosamente, também vai fazer parte do próprio corpo, tá? Que mais tarde vai formar semente. Mas chegamos lá, tá? Então, nós temos aqui as duas vidas. Muito pequena, dependente totalmente, é o gametófito do esporófito, que é a grande árvore, tá, propriamente dita.
Começamos com a primeira parada, olhando, olha aqui, ó, as pequenas escamas e os pequenos estróbilos que vão produzir o grão de pólen depois. Por isso que é chamado microestróbilos, né? Ou microesporângios, tanto faz. Aqui está a escama, né, dessas pequenas estruturas. Dentro da escama protegido tem o tecido formador de pequenos esporos. Lembra, esporófito produz esporo. Então vamos lá, ó. Essa escama tem o quê? Microesporângio. Tecido produtor de quê? De esporos, de pequenos esporos. Aqui, ó. Pegamos uma célula desse tecido, tá? Estamos pegando uma célula do tecido. O que que tem que acontecer com ela? Se é uma célula diploide, mesma coisa. Como é que a gente consegue formar gametas nas nossas gônadas? O que que acontece nas nossas gônadas, já que todo o nosso corpo é diploide? Tem que haver uma redução. Boa. Aqui, antes de vir o gameta, vem o esporo que gera aquela entidade imaginária que eu disse para vocês, né, que só produz gametas. Então, o que que tem que acontecer? Meiose. Por isso que a meiose é chamada, na botânica, espórica e não gamética. Tá? Espórica e não gamética. Está aqui os esporos. Só que aqui está, ó, abrindo a palavra, microesporos. Então o cara pegou aqui, ó, tirou a letra E e ficou micrósporos. Tá? Mas tu sabe que é microesporos. Bueno, já está reduzido. Redução é a palavra, tá? Também a permutação, mas a redução é importante. E o que que vai acontecer? Estes quatro vão gerar um grão de pólen. Um grão de pólen. Sendo que duas células, duas desses microesporos degeneram e duas são importantes. Uma, a generativa, né, que vai produzir o que mesmo? Vai produzir os gametas. Gametas. Aqui está uma foto, né, de um grão de pólen aqui dos nossos pinheiros. E a célula do tubo já está dizendo, ou célula vegetativa é a célula que produz o tubo polínico. Tá? Então, os gametas, quem são os gametas? Tá ali, ó. Células espermáticas ou núcleos espermáticos são os gametas. Quando que isso aqui começa a crescer? Quando atingir a escama do mundo feminino, do mega estróbilo. Tá? Então, é só isso? Tá aqui. O camarada, né, o tal de gametófito, o microgametófito, tá aqui, ó. Microgametófito é o indivíduo que produz gametas masculinos, esse tubo polínico. Tá? Então, é ele que ficou reduzido, então, a duas células. Bueno, e como é que ele chega até lá? Ele tem esses balões aqui, ó, essas paredes com armazenamento de ar. Então, a polinização, que é o trajeto do grão de pólen, tem que ser ajudado pelo vento. Então, a polinização depende de deslocamento de ar. É anemófila. Amiga do vento.
Anemófila, amiga do vento. Pois bem, tá aí está, de novo, né? Uma foto mais de perto do microestróbilo. Aqui tem um corte no microestróbilo. Vocês estão vendo as várias células em cada escama, que elas estão pintadinhas, coradas de verde, produtoras mais tarde de grão de pólen. Então, é os microesporócitos. Não precisa saber isso. Tá aí o nosso gametófito futuro, microgametófito, que é o grão de pólen. Tá? E para o mundo feminino, tu lembra, é mega. Então agora tu não tem um estróbilo pequenininho, tu tem um mega. Aqui está mostrando espécies diferentes, o tal de mega estróbilo. Então eles têm até formatos diferentes, mas eles são bem visíveis, né? E óbvio, para quem já foi à Serra Gaúcha ou em áreas onde tem muitas araucárias, essa bolota gigantesca aqui é bem visível essa época, tá? Quando os pinhões já estão em processo de maturação. Tá? E aqui está um corte antes de haver a fecundação, tá? As várias escamas inchadas aqui, ó, aonde nós temos o ovo. Já vamos chegar lá. Ó, eu separei uma escama, mostrei aqui, ó, né, uma fotografia de uma escama, né? Eu tirei só uma desta pinha. Isso aqui não é o caso das araucárias. Esse é dos pinheiros comuns, o Pinus helioides. Tirei uma escama e ampliei. Em azul, eu destaquei os tecidos da escama propriamente dita. E em amarelo aqui eu destaquei aonde vai ficar o indivíduo feminino. Por enquanto só tenho a célula que produz o esporo. É chamada megaesporócito. Aqui tem a pequena abertura, pode ver, mesmo microscopicamente a gente vê, tem um espacinho. A micrópila onde o nosso amigo grão de pólen tem que entrar. É isso que me interessa. A micrópila, os tecidos de revestimento aqui do óvulo e a célula propriamente dita, que vai originar, então, o nosso gametófito, megagametófito. Como isso aqui é inchado, como isso aqui é inchado, a gente chama isso de óvulo. Nós não, né? Os botânicos inventaram essa moda. Então, óvulo na botânica não é gameta. Óvulo na botânica é uma estrutura inchada da escama ovulífera, também chamada, a escama que vai ter o indivíduo feminino. Isso é o óvulo. Então, cuidado. Óvulo. Aqui na botânica, tá? Estrutura da escama do tal mega estróbilo. Tu pode ver aí na tua rua ou em praças e tal, que tenha pinheiro, inclusive isso aqui cai depois que formou a semente, né? Tu vai ver que realmente é um mega estróbilo, né? Dificilmente, se tu não prestar atenção, vai encontrar os microestróbilos, que são realmente muito fininhos e pequenos. Tá? Então, o óvulo cada uma dessas escamas tem uma dilatação como essa. Então, a estrutura da escama do megastop com dilatação. Por que essa dilatação?
Essa dilatação é onde mais tarde vai surgir o tal de mundo feminino, o megagametófito, ou gametófito feminino, tanto faz. Aí está, então, os megaestróbilos, tá? Aqui a foto melhorzinha, aqui a foto já não está muito boa. Cortei uma escama, uma dessas escamas, estou cortando, ó, longitudinal. Vocês podem ver que ela tem uma dilatação especial, isso é o óvulo, tá? Agora, informação nosso, dentro do óvulo, a formação do gametófito. O que que tem que acontecer? Eu tenho o tecido que gera esporos. Eu não posso gerar gametas diretamente. Primeiro eu preciso de um esporo. Mas é diploide. Tem que acontecer uma redução, meiose. Ah, e esse no céu? Não há necessidade de muitos detalhes aqui. O que tu tem que saber é micrópila, toda a estrutura é o óvulo, dentro do óvulo tem uma célula que gera esporos. Isto é muito bom, chega, não precisa o restante, tá? Feito a redução, tu gera quatro células, quatro megaesporos, só que três cedem citoplasma para o primeiro, por isso que ele fica grandão. Então, esses três degeneram. Só um ficou, só um. Dos quatro, só um vai ficar, tá? O que acontece com esse megaesporo? Ele germina e toma conta do espaço. Então, agora a gente diz óvulo maduro. Tá? Por quê? Ele já tem o nosso amigo megagametófito. Quem é que originou ele? O megaesporo. Vou botar aqui já, ó. O megaesporo, aquele único, sofreu mitoses agora, e não meiose. Mitoses, multiplica, tá? Gerando o megagametófito, ou, já coloco aqui, ó, feminino. Como é o nome do seu gametângio? Gametângio, aquela urna que produz e individualiza a gameta. É o arquegônio, por isso que elas são chamadas arquegoniadas, assim como foi. As briófitas e as pteridófitas também eram arquegoniadas. Nome do gameta. Gameta feminino, pessoal. Sempre será. Este termo aqui tu não pode esquecer. O é ovo, né? Ovo esférico. O que que eu preciso? Eu preciso agora que o nosso amigo pólen entre por a micrópila aqui, ó, né? Após polinização, a chegada do grão de pólen, gente. Então, após a jornada dele, eu tenho a polinização, tá? O grão de pólen produz o que mesmo? Tubo polínico. E o que que eu espero que o tubo polínico faça? Leve os gametas até a osfera. Então, eu começo agora a fazer pós-fecundação o desenho do que nós vamos ter, que é a amiga semente. A semente tem que ter três componentes: a casca, que é a escama, os tecidos da escama, que é diploide, o embrião, que é um esporófito jovem, tá aqui, diploide,
E o megagametófito vai se transformar em tecido que armazena nutrientes. O corpo da mãe agora vai ficar comida para o embrião. Nome desse tecido, até ele é barbada. Endo, dentro. Esperma, semente. Endosperma, ou seja, aquele que está dentro da semente. Como foi o primeiro na evolução, a gente diz que ele é primário. Primário, tá? Só cuidado. Qual é o cuidado que tu tem que ter na hora que tu vai, e eu recomendo, reassistir a aula? Tu tomar nota que o megagametófito, já que está sendo um tecido armazenador de nutrientes, um endosperma, ele é haploide. É a única coisa haploide na semente. É o tecido que alimenta o futuro esporófito. Cuidado. Tá aí o grão de pólen, então tem que ter acontecido, como eu, escrevi aqui embaixo, a polinização, e aí, pós-polinização, tu tem o crescimento do tubo polínico, a fecundação e geração, então, do embrião. Semente. Tá aí a semente, ó, maravilhosa, tá? O que que é o embrião? O embrião é um esporófito jovem. Ele pode aguardar as melhores condições para começar a crescer. E ele ainda tem tecido, um tecido de reserva para os primeiros momentos, já que ele não vai conseguir fazer fotossíntese. Então, ele tem, ó, o megagametófito, que é quem mesmo? Endosperma, endosperma, endo, como eu disse, dentro, agora já tirando o E, esperma, que é semente, primário, primário, tá? O primeiro na evolução, ele é haploide. Eu tenho que saber os cotilédonos. Não, não há necessidade de saber. Só lembrar que a casca era a escama, então também é diploide. O megagametófito, o endosperma, é que é haploide. Por isso, só ter a variável N, tá? Diversidade. Agora é só para, tu saber que existe, além dos pinheiros, outros tipos de gimnospermas, tá? Então, o grupo, o filo propriamente dito, já que a gente está trabalhando com um grupo, mas o filo conífera, né? O filo coniferófita é que é o filo tradicionalmente dos pinheiros, dos ciprestes, né? Tem essas bolotinhas, que é o estróbilo, né? Pinus aristata, que é um dos muitos utilizados para bonsai, né? São os pinheiros mais velhos do planeta, alguns têm aí 4, 5 mil anos, né? Então são longevos, muito, tá? A sica, ou Anfilo cicadófila, esta planta é muito utilizada em jardins, tá? Então, se tu cuidar um pouco agora os jardins, tu pode encontrar, né, esta criança aqui, que inclusive é desta criança aqui que originalmente se trabalhava o tal do sagu, né? Hoje ele é produzido, óbvio, né, de outras matrizes. E tu nunca vai ver essa aqui, a não ser que tu vá visitar áreas desérticas do planeta, né? Principalmente na África, tu vai encontrar, então, a gnetófita, né?
Então, é uma planta muito estranha, com essas folhas bem diferenciadas dos outros grupos, né? Que não para de crescer nunca. E, ó, a formação dos estróbilos lembra até flores, tá? E ela não cresce. Ela não cresce. O crescimento dela se dá apenas pelas folhas, tá? E a ginkgo biloba, que tu pode encontrar em alguns lugares em Porto Alegre. É esta planta que no outono tem essa cor aqui amarelada, fica muito, tá, interessante a visão dela. Então, a ginkgo biloba, quando ela está nas estações quentes, então, folhas são bem verdinhas, parece um leque. E os estróbilos são muito estranhos, tá? Os estróbilos, ó, os mega estróbilos aqui são muito estranhos, parecem uns ovos, tá? Então, a ginkgo biloba, a folha é muito utilizada, inclusive, como medicamento, né? Fitoterápico aí, muito antigo, para melhorar a circulação de sangue, né? Segundo alguns aí. Deixa eu passar para outra aqui. E entraríamos no mundo agora das flores e frutos. Então, agora nós temos, assim como o grupo anterior, nós temos semente. Continuamos com semente. É um fator evolutivo muito, muito adaptativo. Então, a semente permanece. E o que vai acontecer é que aquela escama, simploriamente aqui, ó, que é uma folha adaptada, aquela escama que tinha o ovo, que mais tarde vai ter o indivíduo feminino, vai dobrar, vai fazer um pacote. Então, aquilo que gerava semente, o ovo, agora vai estar dentro de algo que vai lembrar um jarro. Ó, vai ficar lá dentro. Evolutivamente foi isso que aconteceu com aquela escama. Óbvio, como os botânicos já tinham dado o nome da estrutura dilatada de óvulo, qual o nome que eles deram para essa dilatação da folha, da escama? Ovário. Tá? Ó, isto aqui, dilatado, depois de dobrado, é chamado de ovário. Então, isso é uma novidade, ou seja, a escama se enrolou tanto no mundo, eu botei aqui só no mundo feminino, mas no mundo masculino a mesma coisa aconteceu. O tecido que gera o microesporo, que depois vira o grão de pólen, também se enrolou. Então, houve um enrolamento protetivo para essas estruturas que mais tarde vai ser os gametófitos. Tá? Então, isso foi a grande novidade, a grande evolução da nossa semente. Agora, ela tem mais uma proteção, né? O ovário vai gerar o fruto. Então, o óvulo é a semente e o ovário, que é a novidade, será o fruto. Então, fruto. O nosso ovário é o fruto. Então, a palavra aqui quer dizer isso, ó. Anjo, urna, vaso. Quem é o vaso? É o fruto. Então, esperma, semente dentro do vaso. Semente dentro de um fruto.
Olha a questão do Enem aqui, tá? Que fala da filogenia, tá? Uma filogenia dos vegetais, detalhando um pouquinho mais, separando os filos do que a gente vai chamar esses três aqui, ó. Musgo, antóceros e hepáticas, a gente chama o grupo das briófitas. Brio, musgo, né? O grupo dos musgos. Então, briófitas, tá? E estas duas é do grupo que a gente chama de pteridófitas. E aí está a razão que a gente tem que saber a diversidade de cada grupo. Ah, eu sabia dos musgos, não sabia das outras. Então, eu apresentei as outras para vocês. Mesma coisa, eu sabia da samambaia, mas não sabia que essa tal cavalinha, as licófitas, né, como as selaginelas e outras, eram pteridófitas. Então, tem que olhar a diversidade. Então, o que que aconteceu aqui com as algas, né, para produzir, então, o que a gente vai chamar de plantas terrestres, embriões protegidos, tá? P- Por quem? Por aquela entidade que é o gametófito. Então, isso separou as algas das plantas terrestres. Dois, o que que separou, né? O que que, vamos dizer assim, tem de evolutivo adaptativo entre briófitas que separou das pteridófitas? Tecidos condutores de seiva. Porque as briófitas é o gametófito, a fase dominante. Agora, todas a partir daqui, né, a geração dominante, vai ser o esporófito. E junto com isso vem o quê? Tecidos. Mas ainda tem a dependência da água para fecundação. Então, o número 3, a grande vantagem, tá? O tubo polínico vem junto com o quê? Com a formação da semente. Então, tubo polínico mais semente. Duas novas, né, adaptações que foi um sucesso total. Tá? Um sucesso total. Aqui está dizendo o número 4 que a polinização é pelo vento, nos pinheiros, correto, né? E aqui nós temos, então, a flor e, por consequência, o fruto. As duas coisas juntas distinguem angiosperma das gimnospermas. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre está indicado aonde? Então eu disse para vocês, ó, briófitas e pteridófitas precisa ainda da água para fecundação. Então tu não pode ir espalhar para qualquer lugar. Vai necessitar de água. Então a conquista definitiva veio com o tubo polínico. Então, alternativa C. Tranquilo? Vejam esta questão, gurizada. Esta questão. Ela é um resuminho e tu pode estudar e recordar algumas coisas e é uma questão do Enem. Esta é uma questão do Enem. Tá? Então, não pode deixar de fazer questões, tá? E estas questões, pessoal, é uma forma de vocês novamente revisar conceitos. Não é só fazer a questão, ah, eu acertei. Tudo bem. Isso não é suficiente. Tem que usar a questão para revisar os conceitos.
ok? Bueno. Vamos ver essa outra aqui. Então, nesta outra, questão da onde? Do Enem. Durante a evolução das plantas, ocorreu a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que a tornaram independente da água. Mas é Enem? Sim. E de novo parece a mesma coisa. Exato. Fato permitiu a maior dispersão do grupo de seres vivos, sendo possível observar em diferentes ambientes. Tá? Qual estrutura possibilitou a independência da água, a fecundação dos seres vivos citados acima? Pô, mas é a mesma? Eles perguntaram de forma diferente a mesma coisa? Sim. Uma mais rebuscada, a outra mais direta. Tá? Então, só para tu ficar ligado aí que eles são craques, às vezes, em pedir o mesmo assunto, ou seja, dar a mesma importância e não mudar o tempo. Não mudar o tempo. Tá? Então, gurizada, espero que vocês tenham uma excelente noite, que tenham aproveitado a aula. Nós temos um próximo encontro aí na nossa quinta-feira, certo? Então, belíssima noite, uma boa janta para aqueles que não jantaram ainda e até quinta-feira.